là-haut, la miséricorde de tes ordonne le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Nosso Pai Celestial e Pai Eterno, neste momento, queremos entrar na lição de hoje. Nos entregamos nas suas mãos. Possa que a sua palavra saindo encontrar um lugar no coração de cada um de nós. Ninguém, Pai, entrar e sair de modo que ele entrou, mas algo acontecer na vida dele, sabendo que ele é colocado aqui na terra para cumprir sua vontade. Nos entregamos nas suas mãos, me entrego nas suas mãos, entrego o irmão que está ao meu lado nas suas mãos. Possa que o anjo da aliança andar aqui nessa sala e seja bênção para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Nous pouvons remercier le Seigneur Jésus-Christ. E cada um pode saudar o seu irmão. Fala em Deus te abençoe. Antes de nós ler a palavra de Deus. Chacun peut saluer son frère. Avant de lire la parole de Dieu. Tá certo? Ok. Podemos agradecer ao Senhor para ontem. Ontem ele trabalhou muito. Hier, il a travaillé beaucoup. Foi uma reunião muito, encontro muito abençoado. C'était une réunion vraiment Podemos très agradecer bénie. ao Senhor para o encontro de ontem. Nous pouvons remercier le Seigneur pour la réunion de hier. Como falei, devemos fazer o quê? Quando cada família Quand chaque famille viver bem, va vivre bien, fazer bem, faire bien, o marido tratar bem a mulher, le mari traitait a bien mulher la femme, tratar bem o et marido, la femme traitait bien le mari. aquele relacionamento entre os filhos, Cette relation-là avec les enfants, a igreja será muito abençoada. l'église sera très bénie. Tá certo? Vamos pegar Mateus 13, 24 até 30. Prenons Matthieu 13, 24 jusqu'à 30. Depois, segundo livro de Tessalonicenses 2, 3 até 7. Après, 2 Thessaloniciens 2, 3 jusqu'à 7. Ok, podemos ler já. Nous pouvons lire déjà. E não vamos esquecer, estamos a falar quem é o Satanás e seu reino. N'oublions pas, nous parlons sur qui est Satan et son royaume. Ok, podemos ler. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos
para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amen. Vamos terminar com o segundo livro de Tessalonicenses 2, 3 até 7. Terminons dans 2 Thessaloniciens 2, 3 jusqu'à 7. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrai de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. O mistério. O mistério da injustiça opera. Somente há que agora resiste até que do meio seja tirado. Amen. Amen. Pode sentar, Deus abençoe. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Como acabei de dizer e agradecemos Deus, Comme je l'ai dit et on a remercié Dieu. ontem foi uma grande bênção, Hier c'était une grande bénédiction. porque a palavra de Deus é para ajudar nossas almas, nossas vidas durante a nossa viagem terrestre aqui. Parce que la parole de Dieu c'est pour aider nos vies, nos âmes pendant ce voyage terrestre. E havia uma forte participação. Et il y avait vraiment une forte E pela participation. graça de Deus, eu sei que as famílias são restauradas. Et par la grâce de Dieu, je sais que les familles sont restaurées. E pela graça de Deus, esse sábado, Et par la grâce de Dieu, cet samedi, vamos continuar. nous allons continuer. Precisamos realmente do tempo. On a vraiment besoin du temps. Vamos falar sobre essas coisas, os pontos que ficaram. On va parler sur tous ces points qui ont resté. Vamos falar da harmonia dentro de um lar. On va parler sur l'harmonie dans un foyer. Vamos falar da sexualidade de um casal. On va parler sur la sexualité du couple. Vamos falar do planeamento. Vamos falar das doenças. On va parler sur le planeament, les maladies. E tudo isso baseando na palavra de Deus. Tout ça basé sur la parole de Dieu. Ok. E agora vamos entrar na nossa lição. Maintenant, entrons dans notre leçon. Nós já começamos isso. On a déjà commencé à parler de ça. E quando você recebe a revelação, Et quand tu reçois la révélation, é por isso nós dissemos: c'est pour cela que nous disons, não pode saber quem é o Satanás tu ne peux pas savoir qui est Satan sem saber quem é Deus. sans d'abord savoir qui est Dieu. E nós vimos que Deus é a sua própria palavra. Et on a vu que Dieu c'est sa propre parole. Não pode separar Deus com a sua palavra. Tu ne peux pas séparer Dieu avec sa parole. E vocês vão entender Et vous allez comprendre por que nós dissemos pourquoi nous disons que cada era, que chaque âge, ou em cada era, ou dans chaque âge, Deus repartiu a sua palavra. Dieu a partagé sa parole. Deus enviou alguém. Dieu a envoyé quelqu'un. No tempo dos apóstolos, Dans les temps des apôtres, na primeira era, dans le premier âge, Deus enviou Paulo. Dieu a envoyé Paul. E olha a autoridade de Paulo. Et regardez l'autorité de Paul. O Paulo disse: Paul a dit, será que a palavra veio a vocês ou a mim? est-ce que la parole est venue à vous ou vers moi? O Paulo desafiou seja anjo celeste. Paul a défié même un ange céleste. E para dizer, C'est pour dire, se anjo do céu si un ange du ciel descer aqui, va descendre ici pregar outro evangelho, et prêcher un autre évangile contrário daquilo que eu, Paulo, preguei, contre ce que moi, Paul, j'ai déjà aquele prêché, anjo para ser, que cet ange-là soit maudit. quem é este homem Qui est cet homme para desafiar o anjo celeste? pour défier un ange céleste? Homem ordinário. Un homme ordinaire. É para dizer C'est pour dire que aquele homem que cet homme-là, é a boca de Deus. il est la bouche
messager, un messager, prophète, un prophète, a quem vem a palavra, à celui à qui la parole vient. é a palavra ele próprio. Lui-même, il est la parole. E por isso, C'est pour cela, prophète não pode desviar da palavra. un prophète ne peut pas se dévier de la parole. Há uma coisa que prophète não pode fazer, Il y a une chose qu'un prophète ne peut pas faire, é de desviar c'est de se dévier da sua mensagem. de son message. E o profeta disse: Et le prophète a dit, como saber que este aqui é profeta verdadeiro? comment on peut savoir si celui-ci est un prophète véritable? Se ele permanecer S'il va rester atrás do profeta que veio antes dele. derrière les prophètes qui étaient avant lui. E o Paulo disse: Et Paul a dit, a vocês que estão a vir, à vous qui venez après moi, segue meus passos, suivez mes pas como eu comme moi. segui Jesus Cristo. J'ai suivi Jésus-Christ. E vocês, Et vous, seguem meus passos. suivez mes pas. Já coloquei a base. J'ai déjà placé la base. E o Branham me disse: Et Branham a dit, se o povo de Paulo entrará, si le peuple de Paul entreront, o meu povo também mon peuple aussi entrará. entreront. Porque Pourquoi? eu preguei J'ai prêché exatamente exactement como comme a fait Paul. se você acredita nisso, rebenta bem. Ele estava lá, Il était là. perguntou, Il a demandé. e o povo do tempo do Paulo Et le peuple de temps de Paul, recebeu a resposta: entrarão. il a reçu la réponse. Ils entreront. Peço desculpa mesmo. Je demande vraiment pardon. E ele disse: Et il a dit, que isso? c'est quoi ça? Se o povo de Paulo entrará, Si le peuple de Paul entreront, o meu também entrará. mon peuple aussi entrera. Porque eu preguei como Paulo. Parce que j'ai prêché comme l'a fait Paul. Recebemos o batismo como. On a reçu le baptême comme de Paul. Recebemos o Deus como Deus de. On a reçu le Dieu comme le Dieu de Paul. Andamos com o evangelho do. Nous marchons avec l'évangile de Paul. Então nada pode nos impedir Alors rien peut nous empêcher para entrar no céu. pour entrer au ciel. Na realidade, o reino do céu En réalité, le royaume des cieux já desceu. est déjà descendu. O reino do céu está no nosso meio. Le royaume des cieux est déjà parmi O nous. reino do céu Le royaume des cieux, é a plenitude c'est la plénitude da palavra de la parole na sua vida. dans ta vie. Quando mensageiro prega, Quand un messager prêche, ele próprio torna. même il devient cette parole-là. Não pode separar Tu ne peux pas le séparer. Noé Noé, com sua mensagem. avec son message, Não pode separar tu ne peux pas séparer Moisés Moïse com sua palavra. avec sa parole. Não pode separar Tu ne peux pas séparer Paulo Paul com sua palavra. avec sa Não parole. pode nem Tu ne separar peux même pas séparer Branham com Branham sua palavra. avec sa parole. Quando recebe o mensageiro, Quand tu reçois le messager, você recebe a palavra. au même temps tu reçois la parole. Quando recebe a Quand palavra, tu reçois la parole, você recebe o au mensageiro. même temps tu reçois aussi le messager. E quando você entende quem é Deus, Et quand tu comprends qui est Dieu, Deus é aquela parte da palavra. Dieu c'est cette partie de la parole. Deus é a parte da palavra Dieu c'est cette partie de la parole que Moisés pregou. que Moïse a prêché. Deus é aquela parte da palavra Dieu c'est cette partie de la parole que Noé pregou. que Noé a prêché. E hoje quem é Deus? Et aujourd'hui, qui est Dieu? Deus é a totalidade da palavra Dieu est la totalité de la
la que parole William Branham pregou. que William Marion Branham a prêché. Se ainda você acredita, arrebente amém. Si tu crois encore, dis Amen. Entenderam isso? Agora, quem é o Satanás? Maintenant, qui est Satan? O Satanás Satan, é tudo, c'est tout, tudo tout que é contrário qui est contraire à palavra. à la parole de Dieu. Eu quero isso sentar nos vossos corações. Je veux que cela pénètre dans vos cœurs. Quando você procura o Satanás no desenho, Quand tu cherches Satan dans les dessins, o Satanás não é desenho. Satan n'est pas un dessin. Quando você procura o Satanás não sei aonde, Quand tu cherches Satan, je ne sais pas où. quando Jesus estava aqui na terra, Quand Jésus était ici-bas, o povo procurava Deus. le peuple cherchait Dieu. Perguntava onde que está Deus. Il demandait où est Dieu. Jesus Cristo disse, Jésus a o dit, reino de Deus chegou até a vocês. le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. E vocês não podem ver isso. Et vous ne pouvez pas voir ça. Aleluia! Deus estava lá na carne. E o Satanás estava onde? Dieu était là dans la chair humaine. Et Satan était où? O Satanás estava ao lado de Jesus. Satan était près de Jésus. Era o tesoureiro dele. Était son trésorier. Era o secretário dele. Était son secrétaire. Judas que estava lá. Judas qui était là. Cresceram. Ils ont grandi. Jesus chegou na plenitude. Jésus-Christ est arrivé dans la plénitude. O Judas também chegou na... Judas aussi est arrivé à la E plénitude. cada manifestou suas obras. Et chacun a manifesté ses œuvres. O Satanás não está longe de ti. Satan n'est pas loin O de irmão toi. Branham me disse, Abraham dit, o que não acredita é ele. celui-là qui ne croit pas, c'est lui. Podemos continuar? Nous pouvons Então, continuer. vamos continuar. Vamos retomar a nossa citação preferida. Reprenons notre citation préférée. O Satanás não gosta para falar dele. Satan n'aime pas qu'on parle de lui. E quando você fala dele, Et quand tu parles de lui, ele fica nu. il reste nu. A palavra La parole sacudiu até onde que ele podia se esconder. a secoué, même là où il pouvait se Se cacher. esconder aqui. S'il sait se cacher ici, O profeta chegou, le prophète est arrivé. levantou a coluna. Il a ôté le Disse, você bâton. está aqui. Il a dit, tu es ici. Foi debaixo da Il mesa. est allé sous la O profeta table. levantou o pano. Le prophète a levé Você le- está aqui. Tu es ici. Aleluia! Vamos ler. Lisons L'unité. à Unidad. Le 11 février 62, paragraphe 55. 11 de fevereiro 62, parágrafo 55. Ah, como falei, Como je l'ai ontem dit. foi muito cansativo. Hier, Vamos vraiment, fazer tudo para não demorar. nous allons faire vraiment tout pour ne pas prendre beaucoup de Satan temps. vous fera toutes sortes de promesses. Satanas te fera todo tipo de promessas. Mais Mas il n'a rien à vous donner. ele não tem nada a te dar. Oh, Satanás dá glória, dá dinheiro. É dinheiro de mentira. Oh, Satan donne la gloire, l'argent. Tout cela, c'est la fausseté. Não vamos deixar de falar disso. Nous ne laisserons pas de parler A de ça. glória de alguém, La gloire de o quelqu'un, dinheiro de alguém, l'argent de o quelqu'un, negócio de alguém, les affaires de quelqu'un, que é negócio normal, qui est une affaire normale. começa pequeno Cela commence petit e isso cresce. et cela grandit. Mas se você vai ver Mais si tu verras alguém que começou hoje quelqu'un qui a commencé aujourd'hui com 5.000, avec 5 000, amanhã tem $20.000, demain il a déjà 20 000 $. há uma coisa que não vai bem. Quelque chose cloche. Aleluia! A noiva começou pequena. L'épouse a commencé petite. Mas olha, a noiva no mundo inteiro está crescendo. Et regardez aujourd'hui l'épouse dans le monde entier est en train de grandir. Amen. Se você não cresce, Si tu ne grandis pas, há algo que não vai bem. quelque chose cloche en toi.
se hoje ofendeu, se hoje você devolvia, se hoje, amanhã não será a mesma pessoa. Si aujourd'hui tu réponds, aujourd'hui tu fais, demain ça ne sera plus la même chose. Satan não tem nada a te oferecer. Satan n'a rien à te offrir. Nós não procuramos para ser rico. Nous ne cherchons pas à devenir riches. Hein? Porque a riqueza não vai te levar a nenhum lado nenhum. Parce que la richesse ne t'amènera pas nulle part. Coloca a palavra em primeiro. Placez la parole à la première place. Car il n'a rien. Porque ele não tem nada. Il n'a pas de salut. Ele não tem a salvação. Oh, orava a Deus hoje. Deixa que a igreja captar a visão, Senhor. Aujourd'hui, j'ai prié Dieu. Seigneur, laissez l'église saisir la vision. Que a igreja possa captar a visão. Que l'église puisse saisir la vision. Quando vamos sair daqui, vamos sair diferente. Quand on sortira d'ici, nous sortirons différents. Qui est Satan? Quem é Satanás? Perguntou William Marion. A demandé William Marion Branham. Qui est Satan? Quem é Satanás? Tout ce qui est contraire Tudo que é contrário à la parole. com a palavra. Il n'a pas de salut. Ele não tem a salvação. Il n'a pas de lumière. Ele não tem luz. Son royaume est ténèbre. O seu reino é tenebroso. La fin de cela, O fim disso c'est là. é a morte. Les ténèbres et la mort sont du royaume de Satan. As trevas e a morte são do reino de Satanás. Irmão Branham, Frère Branham olhou. a regardé Alguém não estava convencido. quelqu'un qui n'était pas convaincu. Irmão Branham me disse: Frère Branham a dit, répétez cela, frère Branham. repita isso, irmão Branham. Que c'est que le royaume de Satan? O que é o reino de Satanás? Toutes choses Toda coisa qui est contraire que é contrária à la parole. com a palavra de Deus. Et como não dizer amém? Et comment ne pas dire amen à Quando ça? você fala amém, Quand tu dis amen, o Satanás fica tremer. Satan tremble. O que ele não quer Ce qu'il ne veut pas você receber a palavra. est que tu puisses recevoir la parole. Muito aqui não está a receber. Beaucoup ici ne recevons pas la parole. Não está a receber. Beaucoup de Quando você recebe, quand tu reçois, você recebeu Deus. tu as reçu Dieu. Aleluia! Meus irmãos, Mes frères, o Satanás, Satan, diz a Bíblia, dit la Bible, era o braço direito de quem é? Deus que é o quê? Deus é o quê? Deus é o quê? E o Satanás era o braço direito de quem é? Deus é quem é? Vamos voar. on va s'envoler maintenant. Vamos ler primeiro Isaías. Lisons d'abord Ésaïe. Isaías 14. Ésaïe 14, 12 até 14. verset 12 jusqu'à 14. Nas outras traduções, Dans des autres traductions, colocaram diretamente o Satanás. ils ont mis là directement le Satan. Isaías 14, 12. Ésaïe 14, 12. Oh, Deus é maravilhoso. Oh, Dieu est merveilleux. Aqui Isaías, o profeta, Ici, Ésaïe le prophète voou, s'est envolé. foi nas alturas. Il est allé dans les hôtels. Naquele Hôtels. momento, Isaías não existia aqui na terra. Dans ce temps-là, Ésaïe n'était pas ici-bas. Mas ele voou Mais il s'est e envolé. viu Satanás, o Lucifer. Il a vu Satan, Lucifer. E ele desceu Et il est descendu. e nos trouxe a novidade. Et nous a apporté la nouvelle. Tá certo? Agora vamos ler Maintenant, lisons a Bíblia. la Bible. Como caíste desde aonde? Como caíste desde?
comme tu as tombé du ciel, Oh, estrela da manhã. ô étoile du matin. O Satanás era chamada estrela da manhã. Satan s'appelait étoile du matin. Quer dizer, Ça veut dire, quando a eternidade começou, quand l'éternité a commencé, é por isso que o Branham está dizendo que o rapto será uma manhã. c'est pour cela que frère Branham dit que l'enlèvement se passera dans une matin. Quer dizer, não é manhã de nós que nós temos. Ce ne veut pas dire le matin que nous avons maintenant. Não, é para dizer, é o começo Non, cela veut dire que c'est le commencement de uma outra época. d'une autre époque. Quando começa uma outra época, Quand commence une autre époque, é manhã. on appelle ça matin. Amanheceu, amanheceu. C'est le matin. Tá certo? Então o Satanás Alors Satan, estava no céu il était au ciel. e foi chamado estrela, a estrela da manhã. Ele foi o primeiro, a primeira criatura que Deus criou. Il était le premier, la première créature que Dieu a créée. Filha da alva, Fils de l'aurore, filho, como foste cortado por terra, comme tu as été coupé sur terre, tu que debilitavas as nações. toi qui débilitais les nations. E tu dizias no teu coração, Et tu disais en toi-même, falamos, On a dit- nunca desistiu desse projeto. il n'a jamais abandonné ses projets. Pode ir aqui, pode ir lá, mas o Satanás tem só Il peut aller ici ou là, mais Satan a toujours un seul but. Eu subirei ao céu, Je monterai jusqu'au ciel, acima das estrelas de Deus. au-dessus des étoiles de Dieu. Exalterei o meu trono, J'exalterai mon trône. e no monte da congregação me assenterei. Et sur la montagne de l'assemblée, je m'asseoir. Os lados do norte. Au côté du nord, E quem é? É o Satanás. c'est Satan. Ok. Subirei sobre as alturas das nuvens. Je monterai sur les hôtels de nuée. Quem é que está lá nas alturas das nuvens? Não é o nosso Deus? E ele disse que vai subir lá. Et il a dit qu'il va monter jusque-là. Ele sabe muito. Il connaît beaucoup de Ele choses. estava lá. Il était là. E serei semelhante ao Et je serai semblable au Très-Haut. Ele se levanta Il s'élève acima au-dessus de tudo que se chama Deus. de tout ce qu'on appelle Dieu. Ele se levanta Il s'élève acima da palavra, de tudo que é a palavra. au-dessus de tout ce qui est la parole. O Satanás não tem problema contigo. Satan n'a aucun problème avec toi. Seja os demônios, nenhum tem problema contigo. Même les démons, aucun d'eux a problème avec toi. O problema é que você é a obra de Deus. Le problème, c'est que tu es l'œuvre de Dieu. E ele combate a obra do seu inimigo. Et il combat l'œuvre de son ennemi à lui. Deus semeou. Dieu a sémé. E ele veio à noite Et il est venu vers la nuit para também semear. pour aussi s'aimer. Você deve ter certeza Tu dois être sûr que você foi semeado por Deus. que tu as été sémé par Dieu. A sua natureza nunca mudará. Ta nature jamais changera. Você é trigo, Tu es bleu. foi nascido trigo, Tu as été né bleu. estás a crescer trigo, Tu es en train de grandir bleu. será raptado trigo. Tu seras enlevé bleu. Se é morrer, vai morrer trigo. Si tu vas mourir, tu mouriras comme bleu. Quando você anda como trigo, Quand tu marches comme bleu. porque antes da fundação do mundo, Parce que avant la fondation du monde, Deus te conhecia como Dieu t'a connu comme bleu. algo pode vir na sua vida, Des choses peuvent arriver dans ta vie, mas na sua mente, mais dans ta tête, no seu coração, dans ton cœur, pode ter
ter dinheiro. Tu peux avoir d'argent. Pode ser carente. Tu peux être dans Pode la se carence. casar. Tu peux te marier. Não pode se casar. Tu peux même pas te Mas marier. você tem algo. Mais tu as quelque chose. Há objetivo na sua vida. Il y a un but dans ta vie. É essa palavra. C'est cette parole. Aleluia! Agora vamos ler Branham. Maintenant, lisons Branham. Ai, ai, ai. Quem é o Satanás? Qui est Satan? Vamos. Allons-y. Question-réponse le 3 janvier 54M. Perguntas e respostas, 3 de janeiro 54M. Vocês estão vivos? Amen. O reino do Satanás é mexido. Le royaume de Satan est secoué maintenant. A única coisa que mexe isso La seule chose qui secoue cela, é a palavra da hora. c'est la parole de l'heure. Parágrafo Paragraphe 186. 186. Le 3 janvier 3 de janeiro 54M. Parágrafo 186. 54M. Podemos começar até 185. Pouvons commencer dans 185. Ok, vamos ler. Lisons. Maintenant, Agora, le lac a été ratissé. o, Escuta, muito lindo, hein? o lago foi. Quer dizer que tiraram toda a água. Ils ont ôté toute l'eau. Ah, presque tous les poissons ont été pris. Quase todos os peixes foram apanhados. Eu sou peixe. Je suis aussi poisson. Le filet sera séché. A rede estará seca. Et Jésus viendra. E Jesus virá. Il prendra alors ses... Então ele tomará os seus peixes. Voyez-vous ce que je veux dire? Vocês veem o que é que eu quero dizer? Oh! Oh! S'il y en a en vous un brin de christianisme, Se há em você um pouquinho de cristianismo, s'il y a en vous un peu de désir de servir Dieu, se há em você um pouco de desejo de servir Deus, cramponnez-vous à cela então agarra-te a isso de toutes vos forces com todas as tuas forças. ce matin Essa manhã, et chérissez cela e carinhe isso de tout votre de todo o seu coração. A Bíblia diz: La Bible dit, você procura dinheiro, tu cherches l'argent. sai muito cedo de manhã Tu sors très tôt le matin. e para a busca de dinheiro. C'est pour chercher l'argent. Se você procurar Deus assim, Si tu vas chercher Dieu comme ça, Deus vai se manifestar a ti. Dieu se manifestera à toi. Agora entramos no assunto. Maintenant, on a entré dans le point. Vamos entrar agora. On va entrer maintenant. Les fils de Dieu prirent les filles des hommes. Os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. Certainement qu'ils étaient fils de Dieu. Certamente que eles eram filhos de Deus. Aujourd'hui, ils sont toujours fils de Dieu. Hoje são sempre filhos de Deus. Mais Mas ce sont des fils de Dieu déchus. são filhos de Deus decaídos. É complicado, hein? C'est compliqué. Certains d'entre eux, Alguns entre eles, pour ce qui est des Écritures, para o que diz a respeito às escrituras, vamos chegar lá. On arrivera à ça. Comme ils peuvent parler des Écritures. oh, como eles podem falar das escrituras? Ils sont fils de Dieu. Eles são filhos de Deus. E Satanás era perto de quem é? Deus quem é? Vamos pegar lá. On va toucher Segue à bem, irmã ça. Belinda. Vamos pegar lá. On va toucher à ça. Vous savez, Vocês sabem, Satan Satanás était le bras droit de Dieu. era o braço direito de Deus. Eu quero para isso descer nos vossos corações. Je veux que cela pénètre dans vos cœurs. Tá certo? Vamos ainda pegar le sceau de l'anticristo. Vamos voltar aqui. On va retourner à ça. Mais prenons d'abord
o selo do anticristo. Queria só mostrar que ele foi o braço direito de Deus. Je voulais simplement démontrer qu'il était le bras droit de E Dieu. vamos voltar mais aqui. Et on va reprendre ça. Mas vamos pegar le sceau de l'anticristo. O selo do anticristo. Le 11, 3, 55. 11 et 3,55. Estão vivos? Parágrafo 17. Parágrafo 17. Si vous remarquez, Se vocês notarem, juste quand Jésus est venu sur terre, logo que Jesus veio na terra, Judas, fez que Judas est venu sur la scène. Judas entrou em cena. C'est lui qui était contre Jésus. Foi ele que estava contra Jesus. J'aimerais donc que vous fassiez attention aux natures des esprits. Eu gostaria então que vocês prestassem atenção às naturezas dos espíritos. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Judas, lui, était un homme. Hein? Judas, ele era homem religioso. Il n'était pas un incroyant. Ele não era descrente. Mais nous savons tous qu'il était antichrist. Mas todos nós sabemos que ele era anticristo. Il travaillait plus près de Christ. Ele trabalhava tão próximo de Cristo. Il était son bras. Ele era o seu braço direito. Agora, Maintenant, savez-vous vocês sabiam qu'au ciel, que no céu, au commencement, no princípio, le diable était le bras droit de Dieu, o diabo era o braço direito de Deus, que Lucifer, le fils de l'aurore, que Lúcifer, o filho da aurora, avait reçu la puissance. tinha recebido o poder. Hein? Vamos ler, ele é poderoso, tem poder. On va lire ça, il est puissant, il a de la puissance. Et la raison pour laquelle il a mené le péché sur la terre, E a razão pela qual ele trouxe o pecado na terra c'est qu'il pouvait prendre quelque chose que Dieu avait créé é porque ele podia tomar alguma coisa que Deus tinha criado et le pervertir e perverter en isso quelque chose de faux. em algo errado. Não pode mentir se você não conhece a. Tu ne peux pas mentir si tu ne connais pas la vérité. C'est ce qui au commencement a provoqué tous les ennuis. É o que no princípio provocou todos os problemas. Alors Dieu, bien avant que la fondation du monde ne soit posée, Então, Deus, muito antes que a fundação do mundo fosse colocada, quand il vit ce que Satan avait, quando ele viu o que Satanás fez, dans son orgueil, do seu orgulho, il s'en alla vers le nord et établit un. ele foi para o norte e estabeleceu reino. Ça, Isto c'est la trompette de la liberté. é a trombeta da liberdade. Il combattit contre Michael et ses anges. E ele combateu contra Miguel e seus anjos. Comprenez-vous cela? Vocês entendem isso? C'est Lucifer. É Lúcifer. Olha só o nome dele. Regardez son nom. É feio? Hein? É um nome lindo. C'est un beau nom. Eu conheço até antigamente pessoa que se chamava Lucifer. D'autres fois, je connaissais même des gens qui s'appelaient Lucifer. Se sentia bem na pele dele com esse nome. Ils se sentaient bien être appelés comme cela. C'est Lucifer qui était le bras droit de Dieu. Et Lucifer, qui era o braço direito de Deus, Le fils de l'aurore. o filho da aurora. Et para dizer a primeira criatura. Cela veut dire que c'était la première créature. Filho da alva. É para dizer ele que foi criado. Fils de l'aurore, cela veut dire que c'est lui qui a été créé le premier. Fora de Deus. Dehors de Dieu. Quando Deus começou a criar, Quand Dieu a commencé à créer, o Satanás foi criado. Satan a été créé. É isso que se chama. C'est ça qu'on É appelle. isso que significa. C'est ça ce que signifie Filho da alva. fils de l'aurore. Entende isso? Aïe, aïe, aïe. D'abord, Primeiro, Dieu lui avait accordé presque d'être co-ouvrier avec lui.
Deus lhe tinha dado a possibilidade de ser co-trabalhador com ele. Quando Deus trabalhava, Quand Dieu travaillait, quando Deus criava, quand Dieu créait, ele estava onde? était à côté de Dieu. Ai, ai, ai. Eu amo a palavra. Moi, j'aime la parole. Oh, possa que vossos olhos se abrem Puisse vos yeux puissent s'ouvrir para você captar a visão essa manhã. afin que vous puissiez saisir la vision. Vai ce matin. amar ainda a palavra. Tu vas aimer encore la parole. E vai amar a vontade de Deus na sua vida. Et tu aimeras la volonté de Dieu dans ta vie. Ele estava lá trabalhando com quem é? Il était là travaillant avec Dieu. Quando Deus criou o homem, Quand Dieu a créé l'homme, quando Deus pegou o pó da terra, quand Dieu a pris la poussière de la terre, quando o homem estava ao nível do espírito, quand l'homme était au niveau de l'esprit, o Satanás estava onde? Satan était là. Estava fazendo o quê? Il y regardait. Quando ele recebeu a mulher, Quand il a reçu sa femme, Adão recebeu a mulher, Adam a reçu sa femme. o Satanás estava fazendo o quê? Satan regardait. O Satanás conhecia bem Eva. Satan connaissait très bien Ève. Satanás conhecia, sabia o lugar fraco da Eva. Satan connaissait le point faible de Ève. O Satanás conhece o ponto fraco da igreja. Satan connaît le point faible de l'église. Mas Cristo veio em cima dele. Mais Christ est venu sur lui. Deus deu à igreja algo. Dieu a donné à l'église quelque chose. Não é só a palavra. Ce n'est pas seulement la parole. Vou vos dizer o que Deus deu à igreja. Je vous dirai ce que Dieu a donné à l'église aujourd'hui. Todos têm a palavra. Tous ont la parole. Mas não é uma igreja que tem aquilo que eu vou falar. Mais il n'y a pas une seule église qui a ce que je vais parler. É por isso, C'est pour cela, eu já fui liberto. moi je suis déjà libéré. Ah, essa aqui fez, essa aqui fez. Cada vai ao seu. Oh, celui-ci a fait, celui-là a fait. Chacun ira à sa place. Eu sei Je sais que a noiva, que l'épouse, ele jurou, il a juré. nenhum eleito será. Aucun élu sera perdu. E a noiva arrebenta. O Branham ficou assim perturbado. Branham était un peu perturbé comme O ça. anjo disse a ele: L'ange l'a não dit, fique, ne soyez pas comme ça. pregue, Prêche, prega a palavra, prêche la parole. semeia, S'aimer, semeia. s'aimer. A noiva está lá, L'épouse est là, vai apanhar. va prendre. E eu sou quem é? Et moi, qui suis-je? Il était co-ouvrier. Elle est la co-trabalhador. Il lui était partiellement égal. Elle est la partiellement igual. Quase. Quasi A Deus. à Dieu. Tudo que Deus era, Tout ce que Dieu était, ele também. lui aussi était. Imagina. Imaginez-vous. À la seule différence que Satan A única diferença que Satanás ne pouvait pas créer. não podia criar. Dieu seul est le créateur. Só Deus é o Criador. Se aceita, arrebenta, amém. Vamos também voltar aqui. On va reprendre aussi ça. Quando vamos ver Quand nous verrons em que o seu reino é baseado. sur quoi son royaume est basé. Você será perseguido por causa do seu ensinamento. Tu seras persécuté à cause de ton enseignement. Continua a crer essas coisas. Continuez de croire à ces choses. Pode dizer amém. Amen. Vamos voltar e por isso não terminamos isso. On va reprendre ça. C'est pour cela qu'on n'a pas terminé. Ele foi o braço direito de quem é?
Il était le bras droit de Dieu. Le mariage et le divorce. Casamento e divórcio. Le 21 2 65 paragraphe 75. 21 de 2, 65, parágrafo 75. Oh, saviez-vous que Satan était l'égal de Dieu à un certain moment? Sabiam vocês que Satanás era o igual de Deus num certo momento? O Satanás. Satã. Igual. Egal. De quem é? A um certo. Dans un certain moment. Assurément. Certamente. En tout. Em tudo. Sauf salvo qu'il n'était pas un. Que ele não era um criador. Il estava. Il se tenait à la droite de Dieu dans le ciel. Ele era tudo. Ele estava à direita de Deus no céu. O anjo poderoso. L'ange puissant. Que estava ao lado direito de Deus. Qui était à la droite de Dieu. Ao lado direito quer dizer que o braço direito. À la droite veut dire le bras droit. É ele que se rebelou. C'est lui qui s'est rebellé. Levando 2/3 dos anjos na rebelião. Amenant 2/3 des anges à la rébellion. Un grand chérubin. Grande querubim. De premier rang. De primeira linha. O Satanás é querubim. Satan, c'est un chérubin. É anjo poderoso. C'est un ange puissant. Mas ele não é criador. Mais il n'est pas un créateur. Como ele não é criador. Comme il n'est pas un créateur. Apesar do poder dele. Même s'il a sa puissance. Sei que meu irmão lemos. Apesar do poder dele. Même avec sa puissance. Ele não é poderoso. Il est puissant. Apesar que não é criador. Même s'il n'est pas créateur. Ele não é onipresente. Il n'est pas omniprésent. O Satanás fica só num lugar e não sabe o que está se passando no outro. Le Satan reste dans une seule place et il ne sait pas ce qui se passe dans une autre place. Si nesse momento, si dans ce moment, o Satanás está no Lubango, Satan est à Lubango, ele não sabe o que está se passando no outro bairro. Il ne sait pas ce qui se passe dans l'autre quartier. Mas o seu Deus, mais ton Dieu, o Deus de Branham, Dieu de Branham, o Deus de Paulo, Dieu de Paul, o Deus de William Marion Branham, Dieu de William Marion Branham, ele está no lugar. Il est dans une seule place. Mas ele sabe o que está passando. Mais il sait ce qui se passe Debaixo d'água. sous les eaux. Ele sabe. Il sait Na terra. sur la terre. Ele sabe. Il sait No céu. au ciel. Ele sabe. Il sait. Não é só que ele sabe. Il sait simplement. Ele sabe no mesmo momento. Il sait tout ça au même moment. Vamos ler. Lisons. É por isso. C'est pour cela. Depois dessa lição. Après cette leçon, vamos ver, seja ciente da sua presença. Nous parlerons sur sois conscient de sa présence. Irmão Branham me disse que os anjos não vão. Frère Branham dit que les anges ne vont pas. Os anjos estão em permanência. Les anges sont là permanentement. Permanentemente. Permanentement. Que você pecar ou não. Soit tu pêches ou non. Independentemente da sua posição. Indépendant de sa position. Os anjos estão lá. Les anges restent là. Vamos ler isso preto sobre. On va lire ça noir sur blanc. O seu Deus, ton Dieu, é onipresente. Il est omniprésent. Vamos ler. Lisons. La résurrection de la fille de Jairus.
A ressurreição da filha de Jairo. Le 31, 756, paragraphe 13. 31 de 756, parágrafo 13. Maintenant, Agora, vocês estão vivos? Segue bem, irmã. Não olhe aí, olhe aqui. Maintenant, agora, ayons ça à l'esprit. mantenhamos isso no espírito. Et rappelons-nous qu'il est toujours, hein? E lembremos-nos que Ele está sempre presente. Quem é que está sempre presente? Que é toujours présent. Il n'y a aucune autre créature Não há nenhuma outra criatura qui puisse être omniprésente à part Dieu. que pode ser omnipresente se não for Deus Ele próprio. Escuta, Écoutez, seja Gabriel, même Gabriel, nenhum anjo aucun ange tem essa capacidade, a cette capacité, tem esse poder, a cette puissance, tem essa atribuição a cet attribut de ser onipresente. d'être omniprésent. Não tem. Il n'y a pas, Menos ainda o Satanás. même Satan lui-même, Aucune autre créature. nenhuma outra uma criatura. Le diable est une grande force. O diabo é uma grande força. Não brinca. Ne blaguez pas. A única coisa que vence o diabo, vou falar isso hoje. La seule chose qui vaincra le diable, je le dirai aujourd'hui. Não brinca, é uma grande força. Ne blaguez pas, c'est une grande force. Quem é o Satanás? Qui est Satan? Le diable a une grande puissance. O diabo tem grande poder. Le diable est fort par sa puissance. O diabo é forte pelo seu poder. Ele faz. Il fait Nas águas ele está. sous les hommes. Age através dos demônios dele. Il agit à travers ses démons. Muda. Il Se change. transforma. Il se transforme. Aí você não fica com medo? Mais n'ayez pas peur. Age. Il agit. Tem mal obras. Il a de mauvaises œuvres. O feitiço existe. Le fétiche existe. A magia existe. La magie existe. Mas há poder Mais il y a une puissance. que está em cima do Satanás. Une puissance qui est Que au-dessus está de em Satan. cima do reino do Satanás. Qui est au-dessus du royaume de Satan. Há homem Il y a un homme que venceu o reino do Satanás. qui a vaincu le royaume de Satan. O nome dele Son nom, é o Senhor Jesus Cristo. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Podemos aclamar aquele homem que venceu, Nous o pouvons Senhor acclamer Jesus Cristo. à cet homme qui a vaincu le Seigneur Jésus-Christ. Aleluia! Ele merece. Il mérite. Ele venceu Il a vaincu nesse corpo dans ses corps para que o seu corpo não sofra mais. pour que ton corps ne puisse plus souffrir. Venceu cada tentação do inimigo. Il a vaincu chaque tentation de l'ennemi. Venceu o reino do Satanás. Il a vaincu même le royaume de Satan. E agora dentro de você, Et maintenant en toi, você tem o reino de Deus dentro do seu coração. tu as le royaume de Dieu dans ton cœur. Quando você anda, Quand tu marches, o reino de Deus está em você. le royaume de Dieu est en toi. Quando você dorme, Quand tu te dors, o reino de Deus está em você. le royaume de Dieu est en toi. Quando está distraído, Quand tu es distrait, o reino de Deus está em você. le royaume de Dieu est en toi. Et le diable est fort E o diabo é forte par sa puissance. pelo seu poder, Mais mas il est sous la puissance de Dieu. ele está debaixo do poder de Deus.
Et le diable E o diabo peut uniquement pode unicamente être à un seul endroit estar num único lugar à la fois. de uma vez. Si tu es aqui, Se ele est ici, tu sempre, hein? ele é toujours ici. C'est diablotin. Os seus diabinhos, Hein? Os seus diabinhos. c'est diablotin. Você conhece diabinhos? Connaissez-vous les diablotins? São os pequeninos demônios. São ces petits démons. Nesse momento, os diabinhos estão aqui. Dans ce moment, les diablotins sont ici. Tá pesado. Tá pesado. Tu es kilo. O diabinho Le diablotin, il est kilo. tá pesado. Il est kilo. Não sabe falar amém. Il n'arrive pas à dire amen. Não tem emoção com a palavra. Il n'a pas d'émotion pour la Mas parole. você é trigo. Mais tu es bleu. Eu sei o tempo da alegria. C'est ton temps de joie. Eu sei o momento preferido. C'est ton moment préféré. Porque o seu irmão mais velho, Parce que ton grand frère, o seu irmão mais velho, ton grand frère, quando ele ressuscitou, quand il est ressuscité, mandou recado. il a envoyé le message. Ide, Allez, vão dizer a meus irmãos, allez dire à mes frères, já sou ressuscitado. je suis déjà ressuscité. Você deve amar Jesus, aleluia. Tu dois aimer Jésus. Ces diablotins Os seus diabinhos peuvent te disperser. podem estar dispersados. Ces démons, Seus demônios, ces collaborateurs, seus colaboradores. seus diabinhos, eles estão em todo sítio. Ces diablotins sont partout. Você fica aí debaixo de uma árvore, Tu es là sous un arbre, tá contando os seus projetos. tu rencontres tes projets. Diabinho tá lá. Un diablotin est là. Diz, Il dit, ah, você quer fazer isso, tu hein? veux faire ça, hein? Vai e vem. Tu verras. Mas, Mais se você está debaixo do sangue de Jesus Cristo, si tu es sous le sang de Jésus-Christ, não vai te fazer, hein? il ne te fera rien. Quantos projetos que o Satanás faz contra nós? Combien de projets Satan fait contre nous? Quantos projetos? Combien de projets? Ele envia seus diabinhos. Il envoie ses diablotins. Mas estamos de pé. Mais nous sommes debout. Você está de pé? Tu es debout. Não acredita a derrota. Ne croyez pas à la défaite. É ele que foi derrotado. C'est lui qui a été déroté. Mais Dieu lui-même Mas Deus, Ele próprio, est le seul é o único en ce qui concerne no que concerne l'omniprésence. a onipresença. Pas un ange, Não o anjo, mais Dieu. mas Deus, Ele próprio. O profeta gritou, Alléluia. O profeta cria aleluia. Cela nous donne donc Dieu. Então isso nos dá coragem. A sua situação Ta situation é controlada. est contrôlée. Você sofrerá Tu vas souffrir quando você sai quand tu sors da vontade de Deus. de la volonté de Dieu. Para você viver bem, Pour que tu puisses vivre bien. volta na vontade de Retourner à la volonté de Dieu. Cela nous donne donc Dieu. Isso nos dá coragem. Là où deux ou trois sont ensemble à mon nom, Lá onde dois ou três estão reunidos em meu nome, je serai au milieu d'eux. eu estarei no meio deles. C'est univers É universal. partout. Em todo lugar. Acredita nisso?
Agora, Maintenant, como ele foi braço direito de quem é? comme il était le bras droit de Dieu, Deus é a palavra. Dieu est la parole. O Satanás conhece a Bíblia. Satan connaît la Bible. Oh, rapaz, vamos. Satan connaît la Bible. O Satanás conhece a Bíblia. Satan connaît la Bible. O Satanás conhece as Escrituras. Satan connaît les Écritures. Brochura. Brochure. O Satanás sabe ler as brochuras. Satan sait lire les brochures. Mas por que ele era quem é? Ele foi quem é? Braço de quem é? Braço direito de quem é? Deus quem é? Il était le bras droit de Dieu. Dieu est la parole. Então, Alors, ele conhece as Escrituras. il connaît les Écritures. Vamos começar na Bíblia. Vamos ler Mateus. Commençons par la Bible. Lisons Matthieu. Mateus 8, 29. Matthieu 8, 29. Projeta isso rápido. Projetez ça rapidement. Mateus 8, 29. Matthieu 8, 29. Não brinca com Satanás ou com chifre ou cabeça grande. O Satanás é bonito. O Satanás conhece as Escrituras. O Satanás conhece O Satanás usa o templo de quem é? O templo de quem é? Igreja de quem é? Foi semeado no campo de quem é? Aleluia! Amen. Aqui, Ici, Deus é a palavra. Dieu, la parole. Jesus Cristo. Jésus-Christ. A palavra feita carne. La parole faite chair. Aqui na terra. Ici sur la terre. Andando. Marcher. Quando ele estava andando, Quand il marchait, os demônios les démons que ele conhece qui les connaissent mais que os fariseus, plus que les pharisiens. o que estava com ele lá no céu, Parce qu'ils étaient avec lui au ciel. o que o Satanás faz? Qu'est-ce que Satan fait? Como ele conhece a palavra, Comme il connaît la parole, cega seus il aveugle les siens e para falar mal da palavra que o Satanás ele próprio conhece. pour parler du mal de la parole que Satan lui-même connaît. Entrou nos fariseus. Il est entré dans le Filho illegítimo. fils illégitime. Mas o Satanás sabe Mais le Satan sait bien que aquele filho illegítimo que ce fils-là illégitime, é Deus na carne. c'est lui Se Dieu dans aceita, la arrebenta, chair. amém. Amen. Ele sabe. Il sait bien Porque já tentou ele. parce qu'il a déjà tenté. Quando ele tinha dúvida, Quand il avait des doutes, a dúvida saiu. la doute est ôtée. Disse, Tatanzambi, Il a dit, ah, Tatanzam, onde que eu vou parar? je vais finir où? Me seguiu até aqui. Il m'a suivi jusqu'ici. Oh, fariseu. Oh, pharisien. Oh, saduceu. Oh, sadicien. Vem. Venez. Vamos combater. Oh, romanos. Oh, les Vamos Romains. combattre. Venez, on va les combattre. Com a Bíblia deles, hein? Avec leur Bible, hein, Mataram Jesus Cristo ils ont tué Jésus-Christ. com a Bíblia ao lado. Avec leur Bible à côté de O Antigo Testamento. l'Ancien Testament. Agora, ele está passando, Maintenant, il passe. os demônios começaram a gritar. Les démons commençaient à crier. E eles que clamaram, Ils hurlaient dizendo: en disant, que temos nós contigo, Jesus, filho de quem é? Filho de quem é? Quem é que chamou Jesus filho de Deus? É? Os fariseus lhe chamavam de quem é? E o demônio chamava Jesus de quem é? Pode dizer amém? Vou repetir a minha pergunta. je vais répéter ma question. Quem é que chamava Jesus de filho de Deus? Qui appelait Jésus fils de Dieu? Quem chamava Jesus de Belzebul?
Qui appelait Jésus de Belzébuth? Os fariseus chamavam Jesus de quem é? Les pharisiens appelaient Jésus qui? Meus irmãos, Mes frères, o diabo sabe. le diable sait. Oh, Oh, se nós dois vivemos, crescemos juntos lá no TAD. si on était ensemble et on a grandi ensemble au TAD, E vamos nos encontrar aqui. et on va se retrouver ici, Não vamos nos conhecer? est-ce qu'on ne va pas se Se você me reconnaître? batia Si tu me bats, e fugir até aqui em Luanda, et tu as fui jusqu'ici à Luanda, de repente, vou te ver. brusquement, je te vois. Oh, Oh, vou fingir. je vais faire semblant. Tudo bem. Ah, ça E va. quando voltar, se sou casado, Et quand je vais rentrer chez moi, si je suis marié, oh, minha esposa, et chez ma femme, arruma. apprêter les choses. Aquele senhor que fugimos lá que nos batia, C'est veio também. ces messieurs-là que nous frappaient là-bas qu'on l'a foutu. Quem é que vai adiantar falar mal dele? Qui va Quem é? dénoncer parler mal de lui? Quem é que vai adiantar? Ele não falou nada, me batia. Mas quem é que vai adiantar falar mal dele? Eu. C'est moi. Aquele homem, Cet homme-là, cuidado com ele. prêtez attention Não avec lui. pieta, não presta. Il n'est pas un bon Ei. Eh, Estou escondendo o verdadeiro problema. mais je cache le véritable problème. Me batia lá na aldeia, no TAD. Il me frappait là au Tadi. Entende isso? Comprenez-vous O ça? Satanás, Satan, os demônios, les démons, acreditam em Deus. ils croient en Dieu. Sabe que Deus é o todo. Ils savent que c'est Dieu le Tout-Puissant. Conhecendo a verdade, En connaissant la vérité, então fala a pessoa que Deus não é o todo. alors ils disent aux gens que Dieu, ce n'est pas lui le Tout-Puissant. Ah, não tema Deus. Ah, n'ayez pas peur de Dieu. Mas ele pode ter medo. Mais lui-même a peur. Ça, Isto c'est la trompette de la liberté. é a trombeta da liberdade. Viram Jesus Cristo. Ils ont vu Jésus-Christ. Não lhe chamaram filho de José. Ils ne l'ont pas appelé fils de Joseph. Não lhe chamaram filho Ils ilegítimo. ne l'ont pas appelé fils illégitime. Lhe chamaram filho de... Ils l'ont appelé fils de Dieu. Filho de Deus quer dizer Deus ele próprio na carne. Fils de Dieu veut dire Dieu lui-même dans la chair humaine. Olha. Regarde. Olha, Regarde. escuta. Écoutez, Vieste aqui. tu es venu ici. Vieste aonde? Vieste aonde? Aqui aonde? Ici où? Aqui aonde? Ici où? Já tivemos lá no céu. Nous étions déjà au ciel. Nos deste o que? Pontapé. Tu nous as donné bien de coups. E vieste mais, hein? Et tu es venu aussi ici. Oh, filho de Deus. Oh, fils de Dieu. Oh, vieste aqui Tu es venu ici atormentar-nos antes do tempo. pour nous tourmenter avant le temps. Os demônios conhecem o quê? Conhecem o quê? Conhecem o quê? A palavra. Les démons connaissent Conhecem la a parole. Bíblia. Connaissent la Bible. Sabiam Ils savaient que o tempo deles ainda não. que leur temps n'était pas encore arrivé. Faltava ainda muito. Restait encore beaucoup de temps. E no fim, C'est eux à la que fin o Satanás e eles que Satan avec eux, vão ir no fogo. ils vont aller au feu. Mas ainda o tempo não chegou. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Vieste mais é Tu es encore venu ici para nos atormentar. Por quê? pour nous tourmenter. Pourquoi? Por enquanto, En attendant, nos manda. Jesus perguntou: olha a conversa de Jesus com os demônios. regardez la conversation entre Jésus avec les Ele démons. perguntou: Il nous a o demandé, que você quer? qu'est-ce que vous voulez? Disse nós. Nous. Disse sim, você. Il a dit oui, vous. Ele disse: queremos ir. Os porcos estavam lá. Disse: há uma ocasião. Queremos entrar nesses porcos. Ils ont dit, oh, il y a une occasion, nous voulons entrer dans
dans ces portes. Porço. Olha. Regarde. Eles dependem do mestre. Ils dépendent du maître. Não fique com medo. N'ayez pas peur. O seu Deus é. Ton Dieu est Dieu. Disse a eles. Il les a dit. Vocês querem o quê? Qu'est-ce que voulez-vous? Queremos entrar nesses porcos. Nous voulons entrer dans ces portes. Eles não tinham direito Ils n'avaient pas le droit d'entrar nesses porcos d'entrer dans ces portes sem a palavra do mestre. sans la parole du maître. O mestre disse: Le maître a dit, vocês têm a minha autorização. vous avez mon autorisation. Vão. Allez. Entraram nos porcos. Ils ont entré dans les portes. O seu Deus Jesus Cristo Ton Dieu Jésus-Christ, está em cima de. il est au-dessus de tout. Se aceita, arrebenta, amém. Vamos pegar mais Mateus. Prenons Matthieu 8, 4, 5 e até 7. 4, 5 jusqu'à 7. Antes de 12h30, vamos terminar. Avant 12h30, nous allons terminer. Então, Alors, estamos a ver agora, o diabo conhece o quê? Conhece o quê? Conhece o quê? É isso que nós estamos a ver. nous voyons maintenant que le diable connaît la parole. Porque ele estava perto de quê? Parce qu'il était près de Dieu. Então, o diabo o transportou à cidade santa. Alors, le diable l'a mené sur la cité sainte. Levou quem é? Quem é? E colocou sobre o pináculo do templo. Et l'a placé au-dessus du temple. E disse-lhe: Il l'a dit, se tu és o filho de Deus, si tu es le fils de Dieu, lança-te de aqui abaixo, jette-toi vers le bas. porque Parce que está écrit. Está escrito aonde? Il est écrit où? Dans la Bible. Se o Satanás não conhece a Bíblia, Si Satan ne connaît pas la Bible, como Satanás deu uma citação bíblica? comment Satan a donné une citation biblique? Está escrito. Il est écrit. É? O Satanás está na igreja Satan est dans l'église a ler a Bíblia. en lisant la Bible. Mas ele falta uma coisa que a noiva tem. Mais il manque une chose que l'épouse a. A noiva não tem seu conhecimento. L'épouse n'a pas sa connaissance. Não tem só o conhecimento. N'a pas seulement la connaissance. Mas a noiva tem algo especial. Mais l'épouse a quelque chose de spécial. Aleluia! Vamos ler Branham. Lisons Branham. Será que vocês viram? Est-ce que vous avez vu? O Satanás diz que está o quê? Está escrito aonde? Satan a dit quoi? Il est écrit où? Dans la Bible. Se ele não sabia. S'il ne savait pas, É por isso. c'est pour cela. Vir à igreja quarta-feira. Vir à igreja quarta-feira. Venir à l'église le mercredi. Você não faltar nos cultos. Ne pas manquer au culte. É muito importante. C'est très important. É um sinal C'est un signe que você tem algo divino dentro de você. que tu as quelque chose de divin en toi. O que acontece? Qu'est-ce qui arrive? Vai ver alguém Tu verras quelqu'un. que eu amo muito o irmão Kidimbo Papi. C'est pour cela que j'aime beaucoup frère Kidimbo Papi. Estava lá a trabalhar. Il était là en train de Todos os travailler. dias chega cedo a trabalhar. Tous les jours il arrive. Basta não ir mais ofício. Quand il n'est plus au fils, Tem, hein, tem, ta, tem, ta, tem, ta, tem. ta. Il s'en va. Todo zelo faz o quê? Tous les ailes Quarta-feira, disparaissent. 11 horas, 12 horas. Mercredi, 11h, 12h, Está vindo. il vient. Todas as quartas, domingo, Tous les mercredis. essas horas já está chegando. Les dimanches, c'est à 7h qu'il arrive.
nunca entendeu. Il n'a jamais rien compris. É por isso. C'est pour ça. Nunca pode trabalhar para Deus Jamais tu peux travailler pour Dieu se você não tem Espírito de Deus. si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Entende isso? Comprenez-vous Agora ça? vamos ler o profeta. Maintenant, lisons les prophètes. O Satanás foi o braço direito de Deus. Satan était le bras droit de Dieu. Conhecendo as Escrituras. Connaissons les Écritures. Conhecendo a Bíblia. Connaissons la Bible. Conhecendo a palavra. Connaissons la parole. Mas vamos ver, Deus deu algo Mais nous verrons que Dieu a donné quelque chose à sua noiva. à son épouse. Não é só a noiva de hoje. Pas seulement à l'épouse A d'aujourd'hui. cada era. À chaque âge. Começando no jardim do Éden. En commençant par les jardins d'Éden. Isso nunca falhou. Cela jamais effailli. Vamos ler o profeta. Lisons les prophètes. Pergunta e resposta. Questions et réponses. Onde que nós lemos? Là où on a déjà lu. Agora vamos entrar nisso. Maintenant, on va entrer dans ça. Dia 3 de janeiro 54M, parágrafo 186. Le 3 janvier 54M, paragraphe 186. Ok. Vamos ler isso. Lisons ça. Les fils de Dieu prirent les filles des hommes. Os filhos de Deus tomaram os filhos dos homens. Certainement qu'ils étaient fils de Dieu. Certamente que eles eram filhos de Deus. Aujourd'hui, Hoje, ils sont toujours fils de... eles são sempre filhos de Deus. Entre aspas. Você sabia que o Satanás continua a ser filho de Deus? Entre parenthèses, savez-vous que le Satan est toujours le fils de Dieu? É chamado filho de Deus. Il est appelé fils de Dieu. Ele veio de Deus. Il est venu de Dieu. Entende isso? Comprenez-vous ça? Mais ce sont des fils de Dieu déchus. Mas são filhos de Deus caídos. Certains d'entre eux, Alguns entre eles, pour ce qui est de... no que diz respeito às Escrituras. Oh, comme ils peuvent parler des Écritures. Oh, como eles podem falar das Escrituras? Pourquoi ils peuvent parler des Écritures? Por que eles podem falar Por das que o Escrituras? Satanás pode falar das Escrituras? Pourquoi Satan peut parler des Écritures? Por que o Satanás podia dizer, está escrito? Pourquoi Satan pouvait dire, il est écrit? Porque ele estava perto de... C'est parce qu'il était près de Dieu. Ils sont fils de Dieu. Eles são filhos de Deus. Vous savez, Satan était le bras droit de Dieu. Vocês sabem que Satanás era o braço direito de Vous Deus. savez, il connaît les Écritures Vocês sabem, ele conhece as Escrituras mieux que n'importe quel théologien au monde. melhor do que qualquer teólogo no mundo hoje. O teólogo Le théologien vai te dizer, va te dire, o batismo le baptême é o nome tá certo? Não é isso? ce n'est pas cela. O teólogo vai te dizer o quê? O batismo é o nome mas ele sabe Mais il sait que o verdadeiro batismo que le véritable baptême está escrito, está em nome de quem é? est écrit et au nom du Seigneur Jésus-Christ. O Satanás sabe. Satan sait. O teólogo Le théologien, estudou, começou a cabecear, il a étudié, après il a commencé à dormir. começou a falar à toa. Il a commencé à parler. Mas o Satanás sabe. Mais le Satan sait, Vai lhe dizer, va le dire. o batismo, Le baptême, hein? olha, Regarde. Jesus ele próprio falou, hein? Jésus lui-même a dit, Ide, allez, batiza, baptisez em nome au nom do Pai, du Père, Filho, Fils Espírito Santo. et Saint-Esprit. Não está escrito? N'est pas écrit. Está escrito. Oui, est écrit. Não está escrito? N'est pas écrit. Está escrito. Oui, est écrit. Não acredita em Paulo. Ne croyez pas au Paul. Pior o Pedro. Pire O Pierre. Pedro negou Jesus Cristo. Pierre a nié É Jésus. bandido. Il est un bandit. Ouviste? Eu ouvi. Oui, j'ai écouté.
Alléluia. Il chega lá, commence à pregar. Et quand il arrive là, il commence à prêcher. Pedro Pierre e Jesus Cristo. et Jésus-Christ, Vamos acreditar em quem é? on va croire à qui? Os pequenos demônios respondem. Les diables À Jésus. vont répondre à Jésus. Jesus tinha dito que Jésus a dit quoi? Pai, Père, Filho, Fils o Espírito et Santo. Saint-Esprit. Amém. Amen. Eles podem acrescentar a to Amém. Amém lá não tem. Et même augmenter Amen. Il n'est pas écrit Amen. Está entendendo isso? Comprenez-vous ça? O irmão Branham me diz: o diabo conhece bem as escrituras mais que os. Frère Branham a dit que le diable connaît mieux les Écritures que les théologiens. Vous parlez de. Il embrouille les séminaires. Vocês falam de ele baralha os seminários. Vai nos retirar esses ensinamentos. Ils vont nous retirer ces Il enseignements. embrouille les séminaires. Ele baralha os seminários. Vocês estão lá, estão Vous estudando. êtes là, vous Nada. étudiez rien. É o chefe do reino que está a fazer isso. C'est le chef du royaume qui fait tout ça. E ensina com a Bíblia. Et il enseigne avec la Bible, Agora a maneira dele. à sa manière, à lui. Spécialement ce séminaire baptiste par ici. Spécialmente esse seminário batista aqui, Ele tem direito de falar. Ele é o profeta da. il a le droit de parler parce que c'est lui le prophète de Aqui l'âge. não é mais ele, é a boca de Deus falando. Ici, ce n'est plus lui-même, c'est la bouche de Dieu parler. Que diz que Jesus Cristo Qui dit que Jésus-Christ é né d'un soldat romain ou plutôt alemão. nasceu de soldado romano, ou aliás, alemão. Tá sabendo? No seminário lá dos batistas, dizem que Jesus Cristo é nascido de soldado romano. Quer dizer, fizeram pesquisa, Ils ont fait des encontraram recherches. isso. Ils ont retrouvé ça. Sabe o que Satanás faz? Savez-vous que fait Satan? Tirou o poder da Bíblia, tirou a Bíblia. Quer dizer que ficaram com a letra. Ils ont É isso resté- que Jesus, quando chegou, encontrou os fariseus com quê? Quoi l'être? Com quê? Quoi l'être? C'est ce que Jésus-Christ a retrouvé quand il a retrouvé les pharisiens avec le lettre. Com a letra. Avec la lettre. Mas a interpretação não tinha. Mais l'interprétation, il ne l'avait pas. J'ai un livre là-dessus, je désire vous le montrer un de ces jours, c'est très bien. Eu tenho livro sobre isso e eu gostaria de vos mostrar desses dias. Muito bem. O Satanás conhece o quê? Conhece o quê? Satan connaît la Bible, Mas mais Deus escondeu algo a ele, Dieu a caché quelque chose à lui que ele nunca vai saber. qu'il ne peut jamais savoir. Vamos acrescentar ainda uma citação aqui, On va augmenter une citation ici, porque daqui 15 minutos, aliás, vamos terminar. parce que d'ici 15 minutes, on va terminer. La résurrection de Lazare, La résurrection de Lazare, le 29 751p, 29 de 751p, paragraphe 40. paragraphe 40. Ora, Il y a des anges mineurs et des anges majeurs. há anjos menores e anjos maiores. Eh bien, Jésus, juste avant la venue de Jésus, Bem, justamente antes da vinda de Jesus, Dieu a envoyé Gabriel, le grand archange. Deus enviou Gabriel, o grande arcanjo. Regardez, Observe, depuis 4000 ans, desde 4.000 anos, ils attendaient le Messie. eles esperavam por Messias. Eh bien, les vieilles roues prophétiques s'engrenaient. Bem, as Não. velhas rodas proféticas estavam em engrenagem. Ah, j'ai juste à temps. Justamente a tempo. Les gens s'étaient enlisés dans leurs histoires ecclésiastiques. As pessoas estavam enroladas nas suas histórias eclesiásticas. Et d'autres. E outros, Certains d'entre eux alguns entre eles, ne connaissaient pas Dieu. não conheciam Deus. Pas plus que nous tentons ne connaît le chevalier égyptien. Nada mais do que sabe sobre o cavaleiro Egito, o Otentote. Mas Ils peuvent tout vous dire sur les œufs. eles podem vos dizer tudo sobre as escrituras, Mais d'une forme errade. mas d'une manière Essayez une fois de combattre le diable.
Tente uma vez de combater o diabo, juste avec la connaissance des Écritures. somente com o conhecimento das Escrituras. Il connaît cela mieux que n'importe qui parmi vous. Ele sabe disso melhor do que qualquer um entre vocês. Vocês acreditam? Não pode combater o diabo só apenas com conhecimento do quê? Das Escrituras. Porque ele conhece mais melhor a Escritura que nós todos. Tu ne peux pas combattre le diable avec simplement la connaissance des Écritures, parce qu'il connaît mieux les Écritures que nous tous. Vocês acreditam nisso? Croyez-vous ça? Aleluia! Acredita nisso? Não pode combater o Satanás apenas com conhecimento das artes, porque ele conhece melhor que... Parce qu'il connaît mieux que nous. Então, Alors, Deus sabendo disso, Dieu, en sachant ça, deu a sua igreja, il a donné à son église, deu a sua noiva il a donné à son épouse algo superior quelque chose supérieur ao conhecimento. à la connaissance. Isso é o quê? Cela, c'est quoi? A revelação da palavra. La révélation de la parole. Aleluia! Amen. O que salva Ce qui sauve, não é o conhecimento da Bíblia, ce n'est pas la connaissance de la Bible, mas a revelação mais c'est la révélation da Bíblia. de la Bible. Amen. Amen. Logo no início, Au début, Abel Abel e Caim, et Caïn, nós somos representados por nous sommes e os filhos représentés, do Satanás são representados por nous sommes représentés par Abel et le fils de Satan sont représentés par Caïn. logo no início, Jusqu'au début, no começo. au début. Quem é que ensinou Abel Qui a enseigné à Abel que o sangue deve ser derramado? que le sang doit couler? Que o problema não é da fruta, mas o problema é do sexo, é do sangue. Que le problème n'était pas le problème des fruits, mais c'était le problème des sang, du sexe. Quem é que ensinou Abel? Qui a enseigné Abel? Abel não ia a nenhuma igreja, Abel n'allait pas en aucune église, mas Deus era a igreja dele. mais c'était Dieu son église. Aleluia! A Bíblia diz, La Bible dit, pela fé, par la foi, pela revelação, par la révélation, Abel entendeu Abel a saisi que não é fruta. qu'elles ne sont pas des fruits. O Caim Caïn, levou fruta. il a apporté des fruits. O Caim disse, Caïn a dit, o meu pai e a minha mãe mon père et ma mère, comeram maçã, ils ont mangé les pommes, comeram pera, ils ont mangé le comeram pêssego, comeram uva. ils ont mangé des raisins. Arranjou o que balde, arranjou muito bem. Il a arrangé ça très bien. E está a rir, hein? Il vient en rire. Ele que chegou antes do Abel. C'est lui qui est arrivé avant Abel. E foram no mesmo altar. Ils ont allé sur le même autel. Se você não acredita que estava no mesmo altar, Si tu ne crois pas qu'ils étaient dans le même autel, como Abel ficou de saber, como Caim ficou de saber que o sacrifício dele não foi aceito? comment Caïn a su que son sacrifice n'était pas agréé? Se eles não estavam na mesma igreja, S'ils n'étaient pas dans la même église, como Caim sabia que Abel foi aceito? comment Caïn a su que Abel a été agréé? E logo quando Abel cortou o cordeiro, Jusqu'après que
Abel a coupé les gorges de l'agneau. levou o sacrifício, Il a apporté les o sacrifices. sangue derramado, Le sang versé que representava o Senhor Jesus Cristo. qui représentait le Seigneur Jésus-Christ. Abel já recebeu a revelação. Abel a reçu déjà la révélation. Aleluia! Deu o sacrifício. Il a offert les sacrifices. O Caim Caïn foi na lavra, a été foi à recolha, est allé au champ. pegou as frutas, Il a récolté le fruit. deu a Deus. Il a offert à Dieu. Deus nem olhar, Dieu n'a même pas regardé à ça. porque não havia a revelação. Parce qu'il n'y avait pas la révélation. Você não é aceito a Deus Tu n'es pas agréé à Dieu. se você não tem a revelação. Si tu manques la E révélation. quando Jesus Cristo veio, Et quand Jésus est venu, andando com os discípulos, en marchant avec les disciples, diz, ouvi dizer il a dit que j'ai écouté parler. que aqui estão me chamando. Estão me chamando de quem? Que ici m'appelle qui? Diz, o outro diz, estão me chamando de Elias. L'autre a dit, il t'appelle Élie. E os outros, estão me chamando de Jeremias. Les autres, oh, il t'appelle Jérémie. Os outros até estão me chamando de João Batista. Oh, les autres t'appellent même Diz, Jean-Baptiste. agora deixamos eles. Il a dit, maintenant, quittons eux. Vamos deixar eles. Quittons eux. Aqui no tabernáculo de Luanda. Ici au tabernacle de Luanda. Você está me chamar de... Qui m'appelez-vous? O velho Pedro Le vieux Pierre, levantou a mão. il a levé sa main. Queria estar lá naquele dia. Je voulais être là ce jour-là. O velho Pedro nos representou. Le vieux Pierre nous a représentés. Você estava lá no velho Pedro. Tu étais là dans le vieux Pierre. Eu estava lá no velho Pedro. J'étais là au vieux Pierre. Se aceita, arrebenta, amém. O velho Pedro levantou a mão. Le vieux Pierre a levé sa main. Disse, Il a dit, você toi, é o filho de Deus tu es le fils de Dieu, vivo. Dieu vivant. Jesus Cristo olhou por ele. Jésus-Christ l'a regardé. Disse, você Pedro. Il a dit, toi Pierre, Você quem é? toi Pierre, mais Em cima dessa pedra, sur cette pierre, eu construirei a minha. je vais édifier mon église. Vamos ler isso Lisons ça e vamos terminar. et on va terminer. Vamos ler Mateus 16. Lisons Matthieu 16. O que vence o Satanás. Ce qui vaincra Satan. E o que vence o Satanás Ce qui vaincra Satan. não é outra coisa. Ce n'est pas une autre chose. Não é a palavra em si, Ce n'est pas la parole comme ça. mas é a revelação Mais c'est la révélation da... de la parole. E Et devemos acreditar em Jesus ou em Pedro. devons-nous croire en Jésus ou en Pierre? Uma águia trouxe a revelação. Un aigle a apporté la révélation. Pai Père, não é nome, ce n'est pas non, é um título. c'est un titre. Filho Fils, não é um nome, ce n'est pas un nom, é um título. c'est un titre. Espírito Santo Saint-Esprit, não é nome, ce n'est pas un é nom, um título. c'est un titre. Mas ele diz em nome. Mais il a dit au nom. Então o nome Alors le nom, é o Senhor, é. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Não há nenhuma contradição. Il n'y a aucune contradiction. Vamos ler Lisons até 18. jusqu'à 18. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do... E eles disseram, Et ils ont dit, uns, João o les uns, Batista, Jean le Baptiste, outros, les autres, Elias, Élie, e outros, et les autres, Jeremias, Jérémie, e dos profetas, um dos profetas, ou un des prophètes. disse-lhes, Il les a dit. ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Et vous, que disiez-vous que suis-je? Simão Pedro, Simon Pierre, respondendo, disse: en répondant, il a dit, tu és o Cristo. tu es le Christ, A palavra da...
La parole de l'heure. O tempo de Moisés já, Le temps de Moïse est déjà passé. de João Batista já. De Jean-Baptiste est déjà passé. Tu és o quem é? Tu es le Christ, O Filho do Deus é? le Fils du Dieu vivant. E Jesus respondendo, Et Jésus en répondant, disse-lhe, l'a dit, bem-aventurada és tu, heureux es-tu, Simão Bar Jonas, Simon Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne parce que ce n'est ni la chair, e o sangue. ni les sangs te t'ont révélé. Estás a ver? Voyez-vous, Está se falar de quê? Da? Está se falar de quê? Não é a carne e o... ce n'est pas la chair ni les sangs, mais la Quer dizer que révélation. não é o seu corpo, não é a sua mente que te revelou isso. Cela veut dire que ce n'est pas ton corps ni ta tête qui t'a révélé ça. Mas Mais o meu pai que está onde? mon Père qui est aux cieux, Está se falar aqui de quê? on parle ici de quoi? O Satanás Satan, falou a mesma coisa. il a dit la même chose. Diz a Jesus, Il a dit à Jésus, você o filho de quem? tu es Filho le de Fils quê? de Dieu. Filho de quê? Pedro falou o quê? Você é filho de quê? Pierre aussi a dit, tu es Fils de Dieu. Não é a mesma coisa? Ce n'est pas la même chose. Hein? Hein? Quando veio para tentar Jesus, Quand il est venu pour tenter Jésus, o Satanás Satan não chamou Jesus do filho de Deus, n'a Hein? pas appelé Jésus Fils de Dieu. mas há uma coisa que o Satanás não sabia, Mais il y a une chose que Satan ne savait pas. que o Pedro falou. Que Pierre a dit. Na realidade não é a mesma coisa. En réalité, ce n'est pas la même chose. É a mesma coisa. En lisant comme ça, semble être Mas la même pela chose. revelação não é a mesma Mais coisa. par la révélation, ce n'est pas la même chose. Aqui, Ici, o Pedro chamou Jesus Pierre a appelé Jésus o Cristo. le Christ. A palavra da... La parole de l'heure. O que o Satanás combate Ce que combat Satan, é a palavra da... c'est la parole de l'heure. O Satanás acredita no passado. Satan croit au passé. O Satanás acredita no futuro. Satan croit au futur. Mas o presente, o Satanás não acredita. Mais Satan renie le présent. Mas a noiva Mais l'épouse acredita que Deus está fazendo. croit dans ce que Dieu fait aujourd'hui. Porque a noiva Parce que l'épouse é baseada est basée sobre a revelação. sur la révélation. Deus os abençoe. Que Dieu vous bénisse. A igreja de Deus L'église de Dieu é fundada sobre a sua revelação. est fondée sur sa révélation. Não é sobre o conhecimento. Ce n'est pas sur la connaissance. Não é só sobre o conhecimento. Ce n'est pas seulement sur la connaissance. E a revelação é individual. Et la révélation est individuelle. Não é do pai ao filho. Ça ne vient pas du père au fils. Não é da mulher ao esposo. Ça ne vient pas de la femme vers le l'époux. Não é do avô ao pequeno avô. Ça ne vient pas de grand-père vers le petit-fils. Não é de uma amiga a uma outra amiga. Ça ne vient pas d'un ami à une autre amie. A revelação La révélation, é individual. c'est individuel.
Leva a parte que tocou o seu coração a Deus Apporte ce qui t'a touché vers Dieu. e a parte que Deus falou contigo. C'est la partie dont Dieu t'a parlé. Você nunca será atingido Jamais tu seras atteint se você procurar a proteção de Deus. si tu chercheras la protection de Dieu. Não vai ficar permanente aqui na terra. Tu ne resteras pas pour toujours sur la terre. Não é para te dar medo, Ce n'est pas pour te donner du Père, mas para te levar a Cristo Jesus. mais c'est pour t'amener vers Jésus-Christ. O tempo já avançou. Le temps est déjà avancé. Onde que está o seu coração? Où est ton cœur? Onde que está o seu desejo? Où sont ton désir? O que tu procura mais nesse mundo? C'est que tu recherches plus dans ce monde. O reino do Satanás Le royaume de Satan está aqui na terra, est ici sur la terre. mas o reino de Deus Et le royaume de Dieu está nos nossos corações. est dans nos cœurs. Eu quero deixar cada Je vais laisser chacun, depois de ouvir a palavra, après d'écouter la parole, cada falará a Deus. chacun parlera à Dieu. Cada levanta suas mãos. Que chacun lève ses mains. Se você está de joelho Si tu es à genoux ou levantado, ou debout, você fala a Deus. parle à Dieu. A presença de Deus está aqui La présence de Dieu est ici para responder a sua oração. pour répondre à ta prière. Não vai esquecer de confessar seus pecados N'oublie pas de confesser tes péchés diante do justo. devant le juste. Cada fala a Deus. Que chacun parle à Dieu.
des lumières, ces jours éternels, ces jours éternels. Ici des ennemis sans nombre, je me vois environner ma route souvent et sombre. Alléluia. Mais je suis aimé du plus
mais. Se você pertence ao reino de Deus, fala glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. Ele é o Deus que está em cima de tudo. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout. A sua vida está nas suas mãos. Ta vie est entre ses mains. Sua vida Ta vie pertence a Ele. appartient à lui. Com as mãos levantadas, Avec nos mains levées, enquanto que estamos a terminar, pendant que nous terminons, nosso Pai Celestial, agradecemos o seu nome. Vendo a sua palavra, ouvindo a sua palavra, recebendo a revelação da sua palavra, levantamos nossas mãos para dizer glória a Jesus Cristo. Seja louvado o Pai Celestial. Nós acreditamos e nós queremos amar ainda mais a sua palavra, para que a sua palavra seja toda a nossa vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, se alguém estava aqui com dificuldades, seja espiritual, seja física, para ser liberto em nome de Jesus Cristo. Visita o seu filho, visita a sua filha, para não andar em vão, mas para andar dentro da sua vontade. Nos deixamos nas suas mãos. Possa os anjos que estavam aqui acompanhar cada um até a casa dele. E deixamos nosso país nas suas mãos. Abençoa as autoridades. Seja louvado em tudo. Pai, a alegria da salvação invadir cada coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Amém. Deus seja louvado. que Dieu soit loué. Cada um volta ao seu lugar. Que chacun